Antes de me chamar de empregada, dona Regina, talvez devesse perguntar por que o diretor do banco veio apertar minha mão. O que como ousa falar assim comigo? Porque eu sou a dona deste lugar. Isso é um absurdo! O salão principal do Hotel Vistamar brilhava como se o luxo pudesse esconder o desespero. As janelas altas davam para a orla do Rio de Janeiro, onde o mar escuro refletia pequenas luzes de barcos e prédios distantes, enquanto dentro do salão lustres dourados iluminavam mesas cobertas por toalhas brancas, arranjos de orquídeas e taças de cristal alinhadas como soldados. A família Andrade recebia investidores políticos discretos, empresários do setor de turismo e representantes do Banco Atlântico para celebrar aquilo que todos chamavam de novo ciclo de expansão. Isabela Andrade sabia que era mentira. Não toda a festa, talvez, mas o brilho principal. Havia meses ela acompanhava sob seu nome de solteira Isabela Rocha o dossiê de crédito do Grupo Andrade Hotéis. Sabia dos atrasos das garantias frágeis do resort em Búzios, avaliado acima do que valia, dos anexos estranhos que surgiam e desapareciam em versões diferentes do mesmo arquivo. O que ela ainda não sabia era até onde a família do marido estava disposta a ir para proteger a aparência. Descobriria naquela noite diante de uma bandeja caída risos contidos e uma sogra que confundia crueldade com elegância. Isabela vestia um vestido preto simples, sem brilho, escolhido mais pela discrição do que pela beleza. Dona Regina Andrade, sua sogra, já havia olhado para a roupa 2 vezes com a expressão de quem via uma falha no mobiliário. Para Regina, uma mulher de família importante deveria entrar em festas como anúncio de patrimônio, joias visíveis, sorriso, treinado postura de quem nunca precisou pegar transporte público ou resolver a própria conta de luz. Isabela tinha outra educação. Filha de uma professora de matemática e de um bancário de carreira modesta, aprendera cedo que número não respeita sobrenome e que dívida escondida sempre cobra juros maiores. Rafael, seu marido, estava perto do palco conversando com o pai Augusto Andrade, presidente do grupo. Ele parecia tenso, mas ainda sorria quando alguém se aproximava. Isabela o observou por alguns segundos, tentando reconhecer o homem que conhecera anos antes num congresso financeiro, quando ele confessou que odiava a teatralidade da própria família. Na época, ela acreditou. Agora via-o repetir a mesma teatralidade não por maldade, mas por medo. E medo dentro de famílias poderosas, às vezes causa danos tão profundos quanto intenção. Antes do jantar, Isabela recebeu uma ligação no corredor lateral. Afastou-se do salão para atender falando baixo, mas com a precisão profissional que usava nas reuniões do banco. Do outro lado, Renan, analista júnior da sua equipe, confirmava que a última versão do laudo do resort de Búzios continuava incompatível com as certidões ambientais recebidas naquela tarde. Isabela pediu que ele não enviasse nada ao comitê, ainda que aguardasse a chegada de Marcelo Amaral, diretor de crédito corporativo do Banco Atlântico. Disse que enquanto ela não validasse a matriz de risco, nada deveria ser assinado. Quando desligou, percebeu uma garçonete jovem parada a poucos passos, segurando uma bandeja de canapés. A moça, assustada por ter ouvido parte da conversa, murmurou: "Desculpe, doutora." Isabela levou um dedo aos lábios não como ameaça, mas como pedido de discrição. A garçonete assentiu quase reverente e voltou ao salão. Isabela ficou alguns segundos ali, respirando. Não gostava de esconder sua função do marido, mas também não queria misturar casamento com análise bancária antes de entender por que o dossiê da família Andrade parecia ter sido costurado com pressa e vaidade. Quando voltou ao salão, Priscila Andrade, irmã mais nova de Rafael, interceptou-a com uma taça de champanhe e um sorriso fino. Priscila era bonita de um jeito caro, cabelo impecável, vestido prateado, perfume que chegava antes dela. Disse que Isabela finalmente encontrara o corredor de serviço, já que combinava tanto com sua energia discreta. Isabela não respondeu. Aprendera que algumas provocações eram anzóis, não frases. Priscila então apontou para uma funcionária que tentava equilibrar 2 bandejas perto da mesa de sobremesas e comentou alto o suficiente para 2 convidadas ouvirem que talvez Isabela pudesse ajudar, já que estava vestida quase igual à equipe. As convidadas riram com desconforto educado. Isabela olhou para Rafael esperando que ele percebesse. Ele viu. Ela soube porque o sorriso dele desapareceu por meio segundo. Mas em vez de se aproximar, ele continuou preso à conversa do pai, talvez dizendo a si mesmo que resolveria depois, sempre depois.
Dona Regina, que surgira atrás da filha, completou com voz doce e venenosa que algumas pessoas entravam numa família rica, mas nunca perdiam certos hábitos de origem. Isabela sentiu o rosto aquecer não de vergonha, mas de indignação contida. Origem para Regina era uma palavra usada como faca limpa. O incidente aconteceu pouco antes da chegada dos representantes do banco. Um garçom tropeçou levemente no tapete próximo à mesa principal e 2 taças escorregaram da bandeja. Isabela, que estava perto, segurou uma delas antes que caísse e ajudou o rapaz a equilibrar o restante. Foi um gesto rápido, humano, quase automático. Mas Priscila viu a chance e bateu palmas baixinho com sarcasmo. Disse que agora sim Isabela parecia integrada à função correta da festa. Dona Regina sorriu para os convidados ao redor e, sem disfarçar, pediu que alguém trouxesse um avental para a nora, já que ela demonstrava mais talento servindo do que representando a família Andrade. Algumas pessoas riram, outras fingiram não ouvir. O garçom pálido tentou pedir desculpas a Isabela, mas ela apenas tocou de leve em seu braço, indicando que não era culpa dele. Rafael finalmente se aproximou. Disse em voz baixa que a mãe estava nervosa por causa da reunião e que Isabela não deveria levar aquilo para o lado pessoal. A frase a atingiu como um tapa silencioso. Como não levar para o lado pessoal uma humilhação construída justamente sobre a pessoa dela? Ela perguntou se ele havia escutado o que Regina disse. Rafael hesitou. Essa hesitação respondeu mais do que qualquer palavra. Dona Regina aproveitou o momento para aumentar a cena. Aproximou-se da mesa principal onde repousavam pastas elegantes com o brasão da Andrade Hotéis e o logotipo do Banco Atlântico preparadas para a fotografia da assinatura. Disse que a noite era importante demais para pequenos ressentimentos domésticos e que Isabela deveria se comportar com gratidão. Gratidão por ter sido aceita por usar o sobrenome Andrade, por frequentar um salão onde tantas mulheres gostariam de estar. Isabela olhou para as pastas sobre a mesa e reconheceu imediatamente uma inconsistência. A versão impressa do resumo de garantias citava o resort Costa Azul em Búzios com avaliação atualizada em valor superior àquela enviada ao banco 3 dias antes. Pior, a descrição omitia a pendência de licenciamento que sua equipe encontrara. O coração dela bateu mais forte, mas seu rosto permaneceu calmo. Enquanto Regina falava sobre classe, postura e família, Isabela via números gritando sobre fraude. Rafael percebeu que ela olhava para os documentos e tentou afastá-la, dizendo que aquilo era assunto empresarial. Ela virou-se devagar para ele. Disse que talvez fosse exatamente esse o problema. Todos naquela família chamavam de assunto empresarial aquilo que ninguém queria ler. Priscila soltou uma risada e perguntou desde quando Isabela entendia de crédito corporativo. Disse que uma coisa era organizar planilhas domésticas, outra era compreender operações de centenas de milhões. Dona Regina colocou a mão no ombro da filha, orgulhosa da crueldade elegante, e acrescentou que Isabela devia aceitar seus limites, porque nem toda esposa precisava fingir inteligência para ser amada. A frase caiu diante de Rafael como um desafio. Ele abriu a boca, mas seu pai Augusto aproximou-se e o interrompeu com uma mão no braço. Disse que não era hora de discussão, pois Marcelo Amaral estava chegando e a família precisava parecer unida. Parecer. Sempre parecer. Isabela notou como Rafael se calou imediatamente ao toque do pai. Naquele instante entendeu que o marido não era apenas omisso diante da mãe. Ele era treinado para obedecer ao clima da família antes de obedecer à própria consciência. A dor veio fria. Ela poderia revelar tudo ali, dizer que era analista do banco, que conhecia aquele dossiê melhor que qualquer Andrade presente, que sem sua validação o crédito não passaria. Mas escolheu esperar mais alguns minutos. Não por medo, por método. Algumas quedas precisam de plateia completa. O burburinho anunciou a chegada dos executivos do Banco Atlântico. Marcelo Amaral entrou acompanhado de 2 diretores, uma assessora jurídica e um assistente carregando uma pasta rígida. Era um homem de pouco mais de 50 anos, elegante, sem ostentação, conhecido no mercado por não sorrir para garantias ruins. Augusto Andrade avançou primeiro, abrindo os braços como se recebesse um velho aliado. Dona Regina arrumou a postura. Priscila ajeitou o cabelo. Rafael respirou como quem esperava que a noite finalmente voltasse aos trilhos. Mas Marcelo não apertou a mão de Augusto de imediato. Seus olhos percorreram o salão, passaram por Regina, por Rafael, pelas pastas sobre a mesa
e pararam em Isabela. A expressão dele mudou para reconhecimento profissional. Antes que alguém entendesse, o diretor do banco caminhou diretamente até ela e, diante de todos, estendeu a mão. Doutora Isabela Rocha, disse ele com voz clara. Ainda bem que chegou antes da assinatura. O comitê precisa da sua palavra final. O salão pareceu perder o som. A mão de Dona Regina ficou suspensa no ar inútil. Priscila congelou. Rafael olhou para a esposa como se acabasse de descobrir que a mulher ao seu lado falava uma língua que ele nunca teve curiosidade de aprender. Isabela apertou a mão de Marcelo com firmeza. Não havia triunfo em seu gesto. Havia profissionalismo, e isso talvez fosse ainda mais devastador. Dona Regina tentou rir, dizendo que devia haver algum engano, que aquela era Isabela Andrade, esposa de Rafael, não alguém do banco. Marcelo a olhou com cortesia impiedosa e respondeu que conhecia perfeitamente a doutora Isabela Rocha, analista sênior de risco corporativo do Banco Atlântico, responsável pela revisão final da operação de crédito da Andrade Hotéis. A palavra responsável atravessou o salão como taça quebrada. Augusto ficou rígido. Rafael deu um passo em direção à esposa, mas parou como se não soubesse se tinha esse direito. Priscila murmurou que aquilo era impossível. Isabela virou-se então para a sogra. Sua voz saiu baixa, mas todos próximos ouviram. Antes de chamá-la de empregada, Dona Regina talvez devesse perguntar por que o diretor do banco viera apertar a sua mão. Ninguém riu dessa vez. O garçom que ela ajudara minutos antes abaixou os olhos para esconder uma expressão de alívio. A garçonete do corredor a observava como quem via uma verdade finalmente entrar pela porta principal. Marcelo pediu que a equipe do banco se sentasse antes de qualquer brinde. Augusto tentou recuperar a autoridade, dizendo que a festa tinha sido planejada para celebrar uma parceria já encaminhada. O diretor respondeu que parceria não era sinônimo de assinatura automática, principalmente quando surgiam divergências relevantes na matriz de garantias. Isabela olhou para a pasta sobre a mesa e pediu a versão impressa do resumo. Priscila tentou impedir, dizendo que aqueles documentos eram confidenciais da família. Marcelo respondeu que eram documentos entregues ao banco e, portanto, sujeitos à análise da equipe técnica. Rafael observava em silêncio, mas o silêncio dele já não tinha o mesmo formato. Antes era fuga, agora parecia choque. Isabela abriu a pasta e foi direto ao ponto. Perguntou por que o Resort Costa Azul aparecia com avaliação atualizada, sem anexar a certidão ambiental revisada, nem o relatório de ocupação parcial. Augusto respondeu que detalhes seriam esclarecidos depois que a noite era apenas cerimonial. Isabela ergueu os olhos. Disse que operações de crédito não eram sacramentos sociais. Não se assinava fé em cima de garantia incompleta. Dona Regina aproximou-se com o rosto duro sob a maquiagem impecável. Falou baixo, mas não baixo o suficiente. Acusou Isabela de armar uma humilhação pública para se vingar de comentários familiares. Disse que se ela tivesse algum ressentimento, deveria tratar em casa, não sabotar o futuro do grupo diante de convidados. Isabela fechou a pasta com cuidado. Respondeu que ressentimento era ouvir a própria sogra chamar uma profissional de empregada porque ela ajudou um funcionário a não derrubar taças. Risco bancário era outra coisa, e o que estava sobre aquela mesa era risco bancário. Marcelo confirmou, informando que, diante das divergências, a assinatura seria suspensa até a revisão completa dos documentos. A palavra suspensa fez a festa inteira mudar de temperatura. O quarteto de cordas continuava tocando ao fundo, alheio ao desastre, mas ninguém parecia ouvir música. Augusto ficou vermelho. Priscila levou a mão ao celular, provavelmente já pensando na narrativa que soltaria nos grupos certos. Rafael finalmente falou. Perguntou ao pai se havia algo errado no dossiê. Augusto respondeu que o filho deveria confiar na família. Isabela olhou para o marido. Ele conhecia aquela frase. Era a mesma usada para calar. Ludez de menino. Rafael deu um passo à frente, ainda inseguro, mas visivelmente rompendo algo dentro de si. Perguntou de novo agora, sem suavidade, se havia algo errado. Augusto não respondeu diretamente. Dona Regina interferiu, dizendo que Rafael estava sendo manipulado pela esposa, que Isabela sempre foi reservada demais, ambiciosa, demais silenciosa demais. O excesso de adjetivos denunciava pânico. Isabela sentiu a antiga dor subir, mas agora havia testemunhas que não dependiam da aprovação de Regina. Disse que seu silêncio nunca foi ambição escondida.
Foi tentativa de preservar limites entre casamento e trabalho. Mas se a família Andrade escolheu transformar uma assinatura bancária em espetáculo social, não poderia reclamar quando o trabalho entrasse pela porta antes do brinde. Marcelo pediu uma sala reservada para reunião técnica imediata. Augusto tentou dizer que os convidados aguardavam. O diretor respondeu que os convidados poderiam jantar. O banco não assinaria nada naquela noite. A frase teve o peso de uma sentença. O novo ciclo de expansão acabara de virar suspeita pública. E no centro da sala, a nora chamada de empregada permanecia de pé com a pasta nas mãos, enquanto todos entendiam que talvez a festa inteira dependesse da mulher que tentaram diminuir. Quando a movimentação começou, Rafael se aproximou de Isabela. Disse seu nome num tom baixo, quase pedido. Ela olhou para ele e viu vergonha, confusão e medo. Não sentiu pena. Ainda não. Ele perguntou por que ela nunca contou que trabalhava diretamente no caso do grupo. Isabela respondeu que conflito de interesse era tratado com sigilo e supervisão interna e que ela havia se declarado ao banco desde o início. O que não contou a ele foi que esperava ingenuamente que o marido perguntasse mais sobre sua vida antes de precisar descobri-la diante de estranhos. Rafael absorveu a frase como merecia em silêncio. Disse que não sabia que a mãe chegaria tão longe. Isabela sentiu um cansaço profundo. Respondeu que ele sabia que ela ia longe todos os domingos em cada comentário sobre sua roupa, sua origem, sua mesa, seu lugar. Talvez não soubesse sobre o dossiê, mas sobre a humilhação Rafael sabia. E escolheu chamar de exagero até um diretor de banco levantar e apertar a mão dela. Ele fechou os olhos. Não havia defesa limpa para aquilo. Na sala reservada a Isabela, sentou-se ao lado da equipe do banco, não da família Andrade. Esse detalhe foi percebido por todos. Marcelo pediu que ela conduzisse a revisão inicial das divergências. Dona Regina entrou mesmo sem ser convidada, alegando que representava a imagem institucional da família. Isabela não discutiu. Apenas pediu que a assessoria jurídica registrasse a presença dela. Augusto tentou manter o controle, dizendo que qualquer irregularidade era ruído administrativo. Isabela abriu o relatório digital e projetou 3 pontos avaliação do Resort Costa Azul, sem lastro completo contrato de reforma assinado, com empresa ligada indiretamente a Priscila e ausência de certidões atualizadas em anexos enviados ao comitê. Priscila, que acabara de entrar, empalideceu ao ouvir o próprio nome. Rafael olhou para a irmã, depois para o pai. O mundo dele, cuidadosamente dividido entre família complicada e esposa sensível, começava a desmoronar numa terceira categoria, fraude possível. Isabela não elevou a voz. Não precisava. Números, quando bem apresentados, humilham sem gritar. Do lado de fora, a festa tentava continuar como se nada tivesse acontecido. Garçons serviam pratos convidados, cochichavam, taças eram cheias sem entusiasmo. A história já circulava em versões diferentes. A nora era funcionária do banco. A assinatura havia sido suspensa. Regina chamara a própria analista de empregada. Priscila estava envolvida em algum contrato. O luxo do salão agora parecia cenário mal iluminado, depois que a verdade mexeu no interruptor. Na sala reservada, Marcelo encerrou a reunião preliminar, determinando suspensão formal da assinatura e abertura de revisão extraordinária. A família Andrade teria 24 horas para apresentar documentos complementares. Isabela ficaria responsável por validar a matriz revisada sob supervisão direta dele, justamente para impedir acusações de decisão pessoal. Regina disse que isso era um absurdo, que Isabela era parte interessada. Marcelo respondeu que parte interessada era também qualquer família que apresentava garantias duvidosas para obter crédito. A frase calou a sala. Isabela recolheu seus papéis. Ao se levantar, passou por Regina sem desviar. A sogra, que minutos antes a chamara de empregada, agora não encontrava sequer uma palavra que não parecesse medo. Ao fim da noite, Isabela saiu para a varanda lateral do hotel. O mar estava escuro e o vento trazia cheiro de sal e fritura distante das barracas da praia. Ela apoiou as mãos no parapeito e permitiu que a firmeza profissional cedesse por alguns segundos. Não chorou, mas respirou como quem segurara o peso de uma sala inteira nas costas. Rafael apareceu atrás dela, mantendo distância. Perguntou se podia ficar. Ela demorou antes de responder. Disse que podia, desde que não tentasse transformar aquela noite em pedido de desculpas apressado.
Ele assentiu. Ficaram em silêncio, ouvindo o som abafado da festa que morria aos poucos atrás das portas de vidro. Rafael disse que tinha vergonha. Isabela respondeu que vergonha poderia ser útil se viesse antes da próxima omissão, não depois da exposição pública. Ele disse que queria entender tudo. Ela olhou para ele finalmente. Disse que começasse entendendo o mais simples. Não foi o diretor do banco que deu valor a ela naquela noite. Ele apenas revelou o valor que Rafael e a família dele passaram anos fingindo não ver. A frase ficou entre os dois como uma linha no chão. Do outro lado havia talvez um casamento a ser reconstruído. Mas para atravessar, Rafael teria de aprender que amor nenhum sobrevive quando só se levanta depois que outro homem aperta a mão da mulher que ele deveria ter defendido. A manhã seguinte ao jantar no Hotel Vistamar começou com um tipo de silêncio que só existe depois de uma vergonha pública muito cara. Nos corredores da Andrade Hotéis, funcionários caminhavam mais devagar. Executivos evitavam olhar diretamente para Rafael e as manchetes discretas dos grupos de empresários do Rio já tinham transformado a festa fracassada em assunto de bastidor. O brinde não aconteceu. A assinatura foi suspensa. E a nora que Dona Regina chamara de empregada saíra do salão reconhecida pelo diretor do banco como a mulher que podia aprovar ou travar o crédito mais importante da família. Isabela chegou ao prédio do Banco Atlântico antes das 8 usando o tailleur claro, cabelo preso e a mesma expressão profissional que aprendera a vestir quando precisava impedir que a vida pessoal contaminasse números. Na tela do computador, o dossiê da Andrade Hotéis estava aberto com marcações vermelhas. Resort Costa Azul. Avaliação inconsistente. Certidões incompletas. Contratos de reforma com partes relacionadas. Ela respirou fundo antes de iniciar a reunião interna. Aquilo não era vingança, era risco, e justamente por ser risco, precisava ser tratado com mais frieza do que sua dor permitia. Marcelo Amaral entrou na sala com 2 diretores, a assessora jurídica, e Renan, o analista júnior que havia ligado para Isabela durante a festa. Nenhum deles mencionou a humilhação da noite anterior no começo. Essa era uma das pequenas misericórdias do ambiente profissional ali. Sua competência vinha antes da fofoca. Marcelo pediu que Isabela apresentasse os pontos críticos, sem rodeios. Ela projetou a matriz de garantias e explicou que o Resort Costa Azul em Búzios havia sido oferecido como ativo principal para reforçar a operação de crédito, mas a avaliação enviada pela família Andrade trazia valor superior ao laudo independente preliminar em quase 30%. Além disso, havia pendência ambiental, ações trabalhistas de uma antiga terceirizada e um contrato de reforma com uma empresa de interiores cujo vínculo societário precisava ser analisado. Renan completou que o relatório de ocupação estava desatualizado e que algumas reservas futuras usadas para inflar projeções de receita pareciam lançadas manualmente no sistema. Marcelo ouviu tudo sem interromper. Ao fim perguntou se Isabela recomendava a assinatura condicionada. Ela olhou para o próprio relatório e respondeu que não, não antes de auditoria complementar. O silêncio da sala confirmou que todos esperavam exatamente essa resposta. Enquanto isso, na sede da Andrade Hotéis, Dona Regina tentava transformar a derrota em narrativa. Reuniu Augusto, Rafael e Priscila numa sala de reuniões com vista para a praia e falou como se ainda estivesse diante dos convidados da festa. Disse que Isabela armara uma cena para se vingar, que nunca perdoara a família por não a tratar como estrela e que Marcelo Amaral, por educação corporativa, exagerara a importância dela diante dos presentes. Priscila, com o celular na mão, já havia espalhado em grupos privados que Isabela usara sua posição no banco para humilhar os Andrade por ciúme social. Augusto estava calado, o que em outro tempo significaria prudência, mas naquela manhã parecia cálculo. Rafael ouviu tudo com o rosto fechado. A frase de Isabela na varanda não o deixava em paz. Não foi o diretor do banco que deu valor a ela. Ele apenas revelou o valor que Rafael fingiu não ver. Quando Regina disse que a esposa dele sempre teve alma de funcionária ressentida, Rafael levantou a cabeça. Pediu que a mãe parasse. Regina sorriu com desprezo e perguntou se agora ele precisava defender a analista do banco contra a própria família. Ele respondeu que precisava defender a verdade porque ninguém ali ainda havia explicado por que o dossiê tinha garantias divergentes. A palavra verdade pareceu ofender Regina mais do que qualquer insulto. Augusto finalmente falou.
Disse que operações financeiras daquele porte sempre tinham ajustes de última hora, que avaliações imobiliárias variavam conforme metodologia e que Isabela, por ser casada com Rafael, deveria ter se declarado impedida de participar do caso. Rafael perguntou se ela havia se declarado ao banco. Augusto desviou o olhar por uma fração de segundo. Foi pouco, mas bastou. Priscila tentou mudar o foco, dizendo que o problema não era o banco, e sim o fato de Isabela ter escondido sua função da família. Rafael respondeu que talvez ela tenha escondido porque a família a tratava como se ela não fosse capaz de entender uma conta de restaurante. Regina bateu a mão na mesa, dizendo que não admitiria ser julgada pelo próprio filho. Rafael sentiu o reflexo antigo de recuar, pedir calma e esperar a raiva passar. Mas dessa vez ele viu com clareza cruel que toda a sua vida adulta fora treinada para evitar o desconforto dos Andrade, mesmo quando esse conforto custava a dignidade de Isabela. Disse que iria ao banco naquela tarde para ouvir a equipe técnica. Augusto proibiu. Rafael, pela primeira vez, sem pedir licença ao pai, respondeu que sua assinatura aparecia em documentos de governança da empresa e que ele tinha direito de saber o que estava sendo feito em seu nome. No Banco Atlântico, a notícia sobre os boatos chegou antes do almoço. Renan mostrou a Isabela um print em que Priscila insinuava que certas pessoas confundem crachá com vingança. Isabela leu sem expressão. Marcelo perguntou se aquilo afetaria sua participação na análise. Ela respondeu que afetaria apenas se o banco permitisse que fofoca substituísse documento. A assessora jurídica sugeriu que, para proteger a instituição e a própria Isabela, toda a comunicação futura com a Andrade Hotéis fosse formalizada por ata. Marcelo concordou. Isabela solicitou também uma equipe independente para revisar o conflito de interesse, deixando registrado que havia informado seu casamento com Rafael antes de assumir a matriz final e que sua atuação fora mantida justamente porque a análise seria supervisionada por Marcelo. Nada de atalhos, nada de decisões tomadas no escuro. Depois, quando ficou sozinha por alguns minutos, Isabela permitiu que a raiva surgisse, não pela acusação de vingança. Essa era previsível. Doía mais perceber que a família Andrade, depois de anos, tratando-a como pequena agora, a acusava de poderosa demais. Era o mesmo desprezo usando roupa nova. Às 15 horas, Rafael chegou ao Banco Atlântico sem avisar a família. Não foi recebido como marido de Isabela, mas como diretor operacional da Andrade Hotéis, signatário de documentos relacionados à operação. Essa diferença o atingiu imediatamente. Na recepção, precisou aguardar a autorização. No corredor, ninguém o tratou como herdeiro. Na sala de reuniões, Isabela já estava sentada ao lado de Marcelo Renan e da assessoria jurídica. Ela não se levantou para recebê-lo. Rafael entendeu que ali não havia espaço para gestos conjugais. Marcelo iniciou a reunião, explicando que a assinatura fora, suspensa por divergências objetivas nas garantias e por possíveis inconsistências em contratos ligados ao Resort Costa Azul. Rafael ouviu em silêncio. Quando Isabela projetou a primeira planilha, ele percebeu que aquela mulher que sua mãe chamara de empregada por ajudar um garçom dominava números, datas e cláusulas com uma precisão que ele jamais vira em muitas reuniões da própria empresa. Sentiu vergonha não só por ela ter sido humilhada, mas por ter conhecido tão pouco da mente com quem dividia a cama. Quando ela apontou seu nome em um anexo de aprovação preliminar, Rafael ficou pálido. Disse que não lembrava de ter validado aquele documento. Isabela olhou para ele sem suavidade. Disse que não lembrar não anulava a assinatura. A frase ficou presa na sala como uma conta sem pagamento. Rafael pediu cópia do anexo. Marcelo autorizou dentro dos limites legais. O documento mostrava uma aprovação de governança para a atualização do valor do resort como garantia complementar. Rafael reconheceu a assinatura digital, mas não o conteúdo. Disse que meses antes Augusto lhe enviara uma série de documentos para a aprovação rápida durante uma viagem, alegando que eram formalidades de renovação contratual. Isabela fechou os olhos por um segundo. Aquilo confirmava uma suspeita e abria outra ferida. Rafael fora irresponsável, sim, mas talvez também tivesse sido usado pelo pai. Ela perguntou se ele assinava documentos relevantes sem ler. A pergunta era profissional, mas atingiu o casamento. Rafael respondeu que confiava no pai. Isabela disse que confiança sem leitura vira instrumento de quem escreve a mentira.
Marcelo interveio para manter a reunião técnica, mas Rafael não fugiu. Pediu que fosse registrado em ata que solicitava a auditoria interna imediata da origem daquele anexo. Isabela percebeu a diferença. Na noite anterior ele quis entender tarde demais. Naquela tarde ele começou a agir antes de ter uma resposta confortável. Dona Regina soube da ida de Rafael ao banco e chegou furiosa ao escritório da Andrade Hotéis. Priscila tentou acalmá-la, dizendo que ainda podiam controlar a narrativa social. Regina respondeu que narrativa não assinava crédito. Pela primeira vez, a mãe parecia entender que o problema não era mais a vergonha da festa, mas o poder técnico que Isabela tinha sobre a operação. Augusto, sentado à cabeceira da mesa, confessou parcialmente que havia ajustes no dossiê, porque o Banco Atlântico vinha exigindo garantias que poderiam sufocar o grupo. Regina o encarou irritada não com a irregularidade, mas com a exposição. Priscila perguntou se a empresa de interiores poderia aparecer na auditoria. Augusto mandou que ela se calasse. Esse comando revelou mais do que ocultou. Regina percebeu e fechou o rosto. A filha então explicou que sua empresa de decoração oficialmente independente havia recebido pagamentos adiantados para reformar áreas do Resort Costa Azul antes da vistoria final. Parte da obra não fora concluída, porque os fornecedores atrasaram. Augusto completou que o pagamento precisava parecer execução para elevar o valor do ativo. Regina levou a mão à testa. Não por ética, por cálculo. Disse que se Isabela ligasse isso a Priscila, a história deixaria de ser sobre uma nora ressentida e viraria possível fraude familiar. Naquela noite, Isabela voltou ao apartamento que dividia com Rafael, mas não entrou no quarto do casal. Deixou a bolsa no escritório e começou a separar documentos pessoais. Rafael chegou quase 1 hora depois. Ficou parado à porta segurando a cópia do anexo com sua assinatura. Disse que falara com um advogado independente. Isabela continuou dobrando uma blusa. Ele acrescentou que pediria afastamento temporário de qualquer decisão ligada à operação de crédito até entender exatamente o que assinou. Ela parou por um instante, mas não se virou. Rafael disse que também publicaria uma nota interna proibindo qualquer ataque pessoal a profissionais do banco, inclusive ela. Isabela respondeu que não precisava ser protegida como esposa, mas respeitada como profissional. Ele disse que estava começando a entender a diferença. Ela virou-se então. O rosto dele parecia cansado, mas não teatral. Havia culpa e culpa era perigosa porque muitos homens a usavam para pedir colo depois de ferir. Isabela perguntou se ele estava fazendo aquilo para salvar o casamento ou para corrigir um erro. Rafael demorou. Respondeu que queria salvar o casamento, mas que se essa fosse a razão principal já estaria errado. Primeiro precisava corrigir o erro. A resposta não curou, mas não piorou. Isso naquela noite já era alguma coisa. No dia seguinte, a Andrade Hotéis enviou documentos complementares ao Banco Atlântico, e o que deveria esclarecer apenas aprofundou o buraco. Certidões ambientais antigas foram anexadas como se fossem atuais. O contrato de reforma do Resort Costa Azul apresentava medições de obra incompatíveis com fotos recentes do local. A empresa ligada a Priscila aparecia como fornecedora principal de mobiliário premium, mas 3 notas fiscais tinham origem em companhias recém-abertas com endereços compartilhados e capital social irrisório. Renan chamou aquilo de constelação de bandeiras vermelhas. Isabela não sorriu. Pediu diligência presencial em Búzios, auditoria dos pagamentos e bloqueio de qualquer decisão sobre o crédito até verificação externa. Marcelo concordou. Em seguida, informou que Regina solicitara uma reunião direta com ele, sem Isabela. Ele recusara. Isabela agradeceu apenas com um aceno. Não precisava que Marcelo lutasse sua guerra familiar, mas precisava que o banco não cedesse ao teatro social. O diretor, percebendo o cansaço dela, disse que ela podia pedir substituição da equipe se desejasse. Isabela respondeu que não fugiria de um relatório porque alguém tentou colocá-la atrás de uma bandeja. A tentativa de Regina de isolá-la fracassou, mas a sogra não desistiu. Procurou Rafael no apartamento sem avisar, levando consigo o perfume caro e a autoridade de mãe ofendida. Encontrou o filho sozinho na sala, revisando documentos. Disse que Isabela o estava envenenando contra a família, que nenhuma esposa decente colocaria o marido nessa posição. Rafael, com os papéis diante de si, perguntou se uma mãe decente chamaria a nora de empregada em público para distraí-la de um dossiê frágil.
Regina ficou imóvel. Depois disse que Isabela sempre teve prazer em parecer superior, com aquela calma de quem julga todos ao redor. Rafael respondeu que talvez a calma dela fosse o que restava quando ninguém a defendia. Regina tentou o golpe final, disse que se o crédito não saísse, milhares de empregos estariam em risco e isso pesaria sobre Isabela. Rafael levantou-se. Disse que o risco aos empregos não começou com o relatório dela, mas com documentos inflados, contratos mal explicados e uma família mais preocupada em humilhar a analista do que em corrigir a empresa. Regina deu um tapa no rosto dele. O som seco atravessou a sala. Rafael não revidou, não gritou. Apenas disse que aquela seria a última vez que ela usaria violência moral ou física para encerrar uma conversa. Quando Isabela voltou e viu a marca vermelha no rosto de Rafael, entendeu parte do que acontecera sem precisar perguntar. Ele contou mesmo assim, não para se vitimizar, mas para registrar que finalmente dissera não. Isabela ouviu com cuidado. Havia uma parte dela que queria abraçá-lo. Outra, mais antiga e ferida, lembrava que ela levou golpes verbais durante anos, enquanto ele chamava de exagero. Disse que sentia muito pelo tapa, mas que não transformaria a dor dele em atalho para perdão. Rafael assentiu. Disse que não queria atalho. Depois entregou a ela uma cópia da nota que enviaria ao Conselho da Andrade Hotéis. No texto assumia a responsabilidade por ter assinado anexos sem leitura adequada, solicitava investigação interna e reconhecia a legitimidade da revisão do Banco Atlântico. Não mencionava amor, casamento, nem família unida. Isabela leu 2 vezes. Perguntou se ele entendia que aquilo poderia afastá-lo da gestão. Ele respondeu que sim. Disse que talvez afastamento fosse necessário para descobrir se sabia trabalhar sem repetir o pai. Ela devolveu o papel. Disse que pela primeira vez ele parecia falar como adulto, não como filho tentando merecer paz. Rafael sorriu triste. Respondeu que adulto era uma palavra pesada. Ela disse que estava na hora de ele carregá-la. A reunião extraordinária na Andrade Hotéis foi marcada para a tarde seguinte. Isabela compareceria como representante técnica do banco, acompanhada por Marcelo e pela assessoria jurídica. Rafael compareceria como diretor sob questionamento, disposto a entregar os acessos que possuía. Regina e Augusto tentariam proteger Priscila, mas os documentos já haviam começado a falar. Antes de dormir, Isabela ficou sozinha na sala do apartamento, olhando para o vestido preto da festa pendurado numa cadeira. Pensou na mão do garçom tremendo na risada de Priscila, na voz de Regina, pedindo um avental no aperto de mão de Marcelo no rosto de Rafael, quando descobriu que sua esposa não era pequena. Passou a mão pelo tecido do vestido e percebeu que não queria escondê-lo. Usaria de novo, talvez numa ocasião em que ninguém pudesse confundir simplicidade com submissão. O celular vibrou com uma mensagem de Marcelo, confirmando a diligência em Búzios. Outra mensagem veio de Rafael do quarto ao lado: amanhã, eu não vou ficar calado. Isabela leu, respirou fundo e não respondeu. Não por crueldade, porque promessas depois de tantos anos de silêncio precisavam passar pela manhã seguinte antes de merecer qualquer palavra dela. A diligência em Búzios começou antes das 9 da manhã, com o sol batendo forte sobre as fachadas claras do resort Costa Azul e o mar brilhando ao fundo como uma promessa cara demais. Do lado de fora, o lugar ainda parecia vendável: coqueiros alinhados, placas novas, recepção perfumada, funcionários treinados para sorrir mesmo quando o chão cedia sob seus pés. Mas Isabela não olhava como turista. Olhava como analista de risco. Ao lado dela estavam Marcelo Amaral Renan, uma engenheira avaliadora contratada pelo banco, e Mariana, a assessora jurídica. Rafael veio em outro carro sem os pais, carregando uma pasta com os anexos que assinara sem ler. A presença dele incomodava e, ao mesmo tempo, era necessária. A assinatura dele estava no dossiê, a omissão dele também. Quando entraram no saguão, o gerente do resort tentou conduzi-los primeiro ao restaurante panorâmico, dizendo que prepararam um café de boas-vindas. Isabela recusou com educação. Pediu acesso direto às áreas reformadas, aos quartos bloqueados, ao setor técnico e às certidões locais. O gerente perdeu meio segundo de sorriso. Foi o bastante para ela entender que o brilho da recepção era apenas a parte fotografável da mentira. A primeira rachadura apareceu no 3º andar. O relatório enviado ao banco
afirmava que 80% dos apartamentos haviam passado por reforma estrutural e atualização de mobiliário premium. Na prática, dos 20 quartos vistoriados, metade tinha obra em completa fiação exposta à infiltração atrás dos painéis e móveis antigos, cobertos por capas brancas, para parecerem protegidos não abandonados. Renan fotografava tudo, a engenheira Medi e a Mariana registrava em ata. Rafael caminhava atrás cada vez mais pálido. Isabela abriu uma das janelas e viu marcas de umidade subindo pela parede lateral. Perguntou ao gerente quando aquela ala fora entregue. Ele respondeu que a obra estava em fase final, mas que a documentação financeira considerava entrega contratual porque os fornecedores já haviam sido pagos. Isabela olhou para Rafael. Ele entendeu antes que ela falasse. A empresa de Priscila aparecia justamente como fornecedora principal daquele mobiliário e da requalificação visual dos apartamentos. No papel tudo estava pronto. No corredor o cheiro de mofo desmentia a família Andrade com mais força que qualquer acusação. No setor administrativo do resort, encontraram outro problema. As projeções de ocupação usadas para valorizar o ativo incluíam reservas futuras de grupos empresariais que não haviam confirmado o pagamento, apenas solicitado o orçamento. Algumas apareciam duplicadas em sistemas diferentes, inflando a receita esperada dos próximos 6 meses. O gerente tentou explicar que era uma prática comercial comum, uma forma otimista de medir demanda. Marcelo respondeu que otimismo não servia como garantia bancária. Isabela pediu os e-mails originais das reservas. Em 3 casos, as empresas haviam recusado a proposta. Em 2 sequer existia contrato. Renan, constrangido, murmurou que aquilo não era ajuste de premissa, era fabricação de fluxo. Rafael apoiou as 2 mãos na mesa e perguntou ao gerente quem autorizou incluir aquelas reservas como confirmadas. O homem hesitou. Disse que os dados vieram da matriz, revisados pela Diretoria de Imagem e Expansão. Diretoria de Imagem. Era o território de Priscila e Regina. Isabela anotou sem levantar a voz. Quanto mais elegante o nome do setor, mais cuidado ela tinha. Muitas fraudes gostavam de se vestir de estratégia. Enquanto a equipe estava em Búzios, Regina montava sua defesa no Rio, como se preparasse outra festa. Chamou jornalistas amigos, consultores de reputação e 2 socialites influentes para um almoço privado no próprio Hotel Vistamar. A versão era simples. Isabela, ressentida pela falta de aceitação da família, usava uma posição técnica no banco para travar uma operação legítima e se vingar da sogra. Priscila, nervosa, queria saber se deveriam mencionar que a cunhada escondia o sobrenome Rocha no ambiente profissional. Regina respondeu que sim, mas com sutileza, como quem lamenta uma mulher que não aceita pertencer à família do marido. Augusto, sentado à cabeceira, escutava sem entusiasmo. A diligência no resort o preocupava mais que a narrativa social. Priscila perguntou se os quartos do 3º andar já tinham sido arrumados. Augusto fechou os olhos. Era tarde. O problema nunca fora uma cama fora do lugar. Era dinheiro saindo como reforma concluída e parede ainda úmida. Regina percebeu a reação do marido e endureceu. Disse que se a história virasse fraude, todos perderiam. Portanto, a história precisava continuar sendo Isabela. No fim da tarde, Isabela e a equipe visitaram a área de expansão do resort, um terreno lateral vendido ao banco como futuro centro de convenções. O mapa do dossiê mostrava um espaço limpo pronto para licenciamento. A realidade era diferente. Parte do terreno tinha ocupação irregular antiga, havia uma ação de moradores locais questionando limites e uma notificação ambiental sobre supressão de vegetação sem autorização completa. A engenheira avaliadora foi direta: aquele ativo não poderia sustentar o valor declarado sem ressalvas severas. Rafael ficou em silêncio por muito tempo. Depois perguntou a Isabela se o banco poderia considerar tudo aquilo tentativa de fraude. Ela respondeu como profissional, não como esposa. Dependeria de intenção, documentos internos e de quem sabia o que, quando apresentou as garantias. Ele assentiu, mas a resposta não o aliviou. Perguntou então se sua assinatura no anexo do valor atualizado o colocava dentro da intenção. Isabela olhou para ele com dureza honesta. Disse que ignorância podia reduzir culpa moral, mas não apagava responsabilidade formal. Rafael respirou fundo. Disse que entendia. Ela percebeu que ele não entendia tudo ainda, mas pela primeira vez não tentava fugir da parte que doía.
A ligação de Priscila veio quando eles ainda estavam no terreno. Rafael atendeu no viva voz por impulso, talvez cansado de segredos. A irmã começou acusando Isabela de transformar uma vistoria técnica em espetáculo de vingança e disse que a empresa de interiores havia cumprido sua parte dentro do cronograma possível. Isabela pediu que Rafael não respondesse emocionalmente. Então perguntou com calma: por que a empresa de Priscila emitiu nota de entrega total para quartos que ainda tinham fiação exposta? Do outro lado houve silêncio. Priscila disse que não falaria com ela sem advogado. Isabela respondeu que essa talvez fosse a primeira decisão prudente dela desde o início do processo. Rafael desligou depois de informar que entregaria todos os anexos ao banco e ao conselho da Andrade Hotéis. Priscila ainda gritou algo sobre traição antes da chamada cair. Rafael guardou o celular devagar. Disse que cresceu ouvindo que proteger a família significava impedir perguntas externas. Isabela respondeu que uma família que só sobrevive sem perguntas não é protegida, é escondida. Ele olhou para o resort atrás deles, bonito de longe e apodrecido de perto, e pareceu entender que aquela frase servia para o prédio e para sua vida inteira. O relatório preliminar da diligência foi escrito naquela mesma noite numa sala improvisada do resort. Isabela trabalhou com Renan até tarde, cruzando fotografias, certidões, notas fiscais e projeções. Marcelo revisava os trechos mais sensíveis. Mariana estruturava as ressalvas jurídicas. Rafael permaneceu numa mesa separada, lendo os documentos que copiara da empresa. Ninguém pediu que ficasse. Ninguém pediu que saísse. A solidão dele ali era a consequência adequada. Por volta de meia-noite, ele encontrou uma troca de e-mails entre Augusto Priscila e um consultor externo, na qual discutiam ajustar percepção de entrega antes da submissão ao banco. A frase não dizia fraude de forma direta, mas apontava para a intenção de embelezar a realidade. Rafael levou o arquivo até Isabela. Ela leu, fechou os olhos por um segundo e pediu autorização formal para anexar ao processo. Ele assinou. Não tremia mais como no primeiro anexo. Talvez porque já tivesse entendido que seu nome só começaria a valer alguma coisa quando parasse de proteger documentos errados. Isabela agradeceu com um aceno profissional. Ele pareceu aceitar que aquilo era tudo o que merecia naquele momento. Na manhã seguinte, a reunião extraordinária da Andrade Hotéis começou com atraso, porque Regina se recusava a entrar enquanto Isabela estivesse presente como condutora técnica. Marcelo resolveu a questão em uma frase sem Isabela. O Banco Atlântico não continuaria a análise naquele dia. Regina entrou. O rosto dela estava impecável, mas os olhos carregavam ódio. Augusto sentou-se à cabeceira Priscila, ao lado da mãe Rafael, numa cadeira lateral longe da família e perto dos documentos. Isabela iniciou a apresentação sem mencionar a festa, a bandeja ou a palavra empregada. Mostrou fotos dos quartos inacabados, divergências de certidões, reservas infladas e contratos pagos sem entrega equivalente. Priscila tentou interromper, dizendo que obras de hotelaria tinham etapas invisíveis para quem nunca administrou uma reforma. Isabela abriu a imagem da fiação exposta e perguntou se aquela etapa invisível também hospedaria hóspedes invisíveis. Alguns membros do conselho desviaram o olhar para não demonstrar reação. Regina chamou a frase de provocação. Marcelo respondeu que provocação era apresentar garantia incompleta como ativo premium. A defesa de Augusto foi mais sofisticada que a da esposa. Ele admitiu falhas operacionais, mas argumentou que nenhuma delas alterava a viabilidade global do grupo. Disse que o Banco Atlântico estava exagerando riscos por causa do constrangimento social da noite anterior. Isabela esperava essa linha. Projetou então uma linha do tempo: pagamentos à empresa de Priscila, atualização do laudo de avaliação, envio de certidões antigas, inclusão de reservas não confirmadas e assinatura digital de Rafael em anexo preparado às pressas. A sequência mostrava que os ajustes não eram ruído isolado, eram padrão. Rafael pediu a palavra. Regina tentou impedi-lo com o olhar, mas ele não olhou para ela. Disse ao conselho que assinou documentos sem leitura adequada e que aceitava responder por isso. Disse também que, ao revisar os e-mails, encontrou indícios de que a apresentação ao banco buscou elevar artificialmente a percepção de entrega do resort. Augusto empalideceu de raiva. Chamou o filho de ingênuo, manipulado pela esposa.
Rafael respondeu que manipulado ele foi quando aprendeu a assinar em nome da confiança e não da verdade. Isabela permaneceu imóvel, mas por dentro sentiu a frase tocar uma ferida antiga. Era a primeira vez que ele escolhia a verdade antes de saber se ela o perdoaria. Regina mudou de estratégia e atacou Isabela diretamente. Disse que uma mulher que esconde do marido sua participação no caso da família não podia falar de transparência. Disse que Isabela usara o casamento como porta de entrada para informações privilegiadas e agora se escondia atrás de regras do banco. A sala ficou tensa. Isabela poderia ter respondido com dor. Escolheu responder com ata. Mariana projetou o registro interno do Banco Atlântico, mostrando que Isabela declarou o vínculo matrimonial desde a primeira triagem que sua permanência na matriz foi aprovada sob supervisão de Marcelo, justamente por ela ser a analista que já conhecia tecnicamente o setor hoteleiro e que qualquer decisão final exigiria validação colegiada. Marcelo confirmou. Regina perdeu a força por um instante. Priscila tentou rir, dizendo que mesmo assim era conveniente demais. Isabela olhou para ela e respondeu que conveniente era receber por quartos não entregues e chamar a análise de perseguição quando alguém abre a porta. Priscila ficou vermelha. Augusto bateu na mesa. Marcelo encerrou o tom familiar, lembrando que qualquer nova agressão pessoal contra a funcionária do banco seria registrada como tentativa de pressão indevida. No intervalo, Rafael encontrou Isabela no corredor próximo às salas de reunião. Não havia marlustres ou convidados. Apenas uma máquina de café parede cinza e 2 adultos exaustos. Ele disse que entregara ao conselho sua solicitação de afastamento temporário da diretoria operacional enquanto a auditoria corresse. Isabela assentiu. Ele completou que se mudaria do apartamento deles naquela semana para não transformar a convivência em chantagem emocional. Ela sentiu um aperto involuntário. Não era alívio puro. Não era tristeza pura. Era o reconhecimento de que uma reparação real também machucava, porque tirava o casal do teatro da normalidade. Rafael disse que a amava. Isabela fechou os olhos por um instante. Ele se corrigiu antes que ela respondesse. Disse que sabia que amor naquele momento não resolvia nada. Só queria que ela soubesse que não usaria essa palavra para pedir absolvição. Ela o encarou. Disse que se ele tivesse aprendido isso antes, talvez o casamento deles não estivesse no corredor de uma auditoria. Rafael aceitou. Não se defendeu. Aquela ausência de defesa foi pequena, mas nova. A segunda parte da reunião trouxe o nome que Augusto mais queria evitar: Helena Interiores, empresa de Priscila. O relatório mostrou pagamentos antecipados, notas de entrega total, subcontratações opacas e vínculo indireto com fornecedores recém-criados. Priscila insistiu que era comum terceirizar parte da execução. Renan, com cuidado, apresentou fotografias de móveis antigos cobertos por capas e notas fiscais de mobiliário premium, supostamente instalado nos mesmos quartos. Um conselheiro perguntou onde estavam os móveis pagos. Priscila respondeu que parte estava em depósito. Isabela pediu o endereço do depósito. Priscila olhou para Augusto. Ele não respondeu. Marcelo então condicionou qualquer continuidade da operação à vistoria desses depósitos, auditoria da empresa de interiores e substituição das garantias infladas por ativos verificáveis. Regina explodiu dizendo que o banco queria humilhar os Andrade porque uma nora ressentida foi ofendida numa festa. Isabela, cansada daquela repetição, falou mais baixo do que antes. Disse que se ser chamada de empregada bastasse para derrubar um grupo hoteleiro, o problema nunca foi a ofensa, foi a fragilidade de tudo que tentavam esconder atrás dela. A reunião terminou sem crédito aprovado, sem brinde e sem narrativa fácil. O Banco Atlântico suspendeu formalmente a operação original e ofereceu apenas uma possibilidade de reestruturação: nova matriz de garantias, auditoria, independente, afastamento de Priscila de contratos relacionados ao resort, revisão das assinaturas de Rafael e cooperação total da Andrade Hotéis. Augusto pediu prazo. Marcelo concedeu 48 horas. Regina saiu da sala sem olhar para Isabela. Priscila chorava, mas ainda parecia mais preocupada com a reputação do que com o dinheiro. Rafael ficou para assinar a ata de entrega dos documentos encontrados. Quando terminou, entregou a caneta a Isabela por engano, como faria com uma esposa ao lado. Ela não pegou. Indicou Mariana responsável pela ata. O gesto foi discreto, mas Rafael entendeu.
No ambiente profissional, ele não podia mais tratá-la como extensão da própria vida. Precisava reconhecer o lugar dela antes de procurar qualquer lugar ao lado dela. Saiu em silêncio. Isabela permaneceu com a equipe revisando os próximos passos. A dor esperaria. O relatório não. Naquela noite, Isabela voltou sozinha para casa. O apartamento estava quieto e algumas roupas de Rafael já não estavam no armário. Sobre a mesa, ele deixara uma cópia da solicitação de afastamento e uma chave reserva com um bilhete curto. Não estou indo embora para fugir. Estou saindo para parar de usar a nossa casa como desculpa para não crescer. Isabela leu uma vez depois, guardou o bilhete dentro de uma gaveta. Não chorou até entrar no banho. Ali, com a água quente caindo sobre os ombros, finalmente permitiu que a força do dia se desfizesse um pouco. Lembrou-se de Regina chamando-a de empregada de Marcelo, apertando sua mão de Rafael, admitindo culpa de Priscila, tentando esconder quartos vazios atrás de notas fiscais cheias. Pensou que sua vida inteira fora treinada para provar competência em salas, onde outros entravam presumidos competentes. Estava cansada, mas no cansaço havia também uma clareza nova. Ela não precisava mais esconder o nome Rocha para sobreviver ao nome Andrade. No dia seguinte, assinaria o relatório preliminar completo como doutora Isabela Rocha, e todos que tentaram colocá-la atrás de uma bandeja teriam de responder aos números que ela colocaria sobre a mesa. A reunião decisiva no Banco Atlântico começou sem flores, sem taças e sem qualquer tentativa de transformar crise em cerimônia. A sala era ampla, fria, com paredes de vidro fosco e uma mesa comprida onde cada cadeira parecia obrigar quem se sentasse a escolher entre verdade e conveniência. Isabela chegou com Marcelo Amaral Renan Mariana e a engenheira responsável pela vistoria em Búzios. Usava novamente o vestido preto da festa, agora com um blazer claro por cima, não por provocação, mas porque não aceitaria que aquela peça ficasse marcada como uniforme da humilhação. Rafael já estava sentado ao lado de um advogado próprio, longe de Augusto, Regina e Priscila. Essa distância falava antes dele. Regina entrou por último, impecável, como sempre, olhando para Isabela, como se ainda tentasse reduzi-la ao corredor de serviço. Mas o ambiente do banco não obedecia aos códigos da família Andrade. Ali, sobrenome não substituía laudo. Joia não corrigia certidão e voz alta não aumentava garantia. Marcelo abriu os trabalhos dizendo que a operação original estava suspensa e que aquela reunião definiria se haveria espaço para reestruturação ou encerramento formal do crédito. Isabela iniciou a apresentação com a mesma calma que havia sustentado durante toda a investigação. Projetou a matriz revisada do Resort Costa Azul, mostrando a diferença entre o valor declarado pela Andrade Hotéis e o valor realista após vistoria física, pendências ambientais e inconsistências de ocupação. Não chamou ninguém de mentiroso. Não precisava. As imagens dos quartos inacabados da fiação exposta, das áreas fechadas e dos móveis antigos cobertos por lençóis falavam com uma precisão cruel. Priscila tentou interromper, dizendo que qualquer obra em hotel de luxo passava por fases feias antes do resultado final. Isabela concordou, dizendo que obra inacabada não era problema quando declarada como obra inacabada. O problema começava quando era vendida ao banco como reforma concluída e usada para sustentar crédito milionário. Renan apresentou então as notas fiscais da empresa de Priscila e as fotografias correspondentes dos quartos onde os móveis pagos não existiam. Um conselheiro da Andrade Hotéis levou a mão ao rosto. Augusto ficou rígido. Regina sussurrou que aquilo era uma perseguição. Marcelo respondeu que perseguição não emitia nota fiscal nem alterava valor de avaliação. A segunda parte da reunião tratou das certidões ambientais e das reservas infladas. Mariana explicou que o terreno destinado ao futuro centro de convenções tinha questionamentos legais que reduziam seu valor de garantia e exigiam ressalvas formais. A engenheira completou que a ocupação irregular e as notificações ambientais não impediam necessariamente uma recuperação futura, mas tornavam irresponsável o uso daquele ativo como garantia plena naquele momento. Isabela mostrou a sequência de reservas lançadas como confirmadas, embora várias fossem apenas consultas comerciais ou propostas recusadas. Augusto tentou chamar aquilo de otimismo de mercado. Isabela virou-se para ele e perguntou se quando um hóspede consulta preço e decide não reservar o hotel, também cobra a diária. O silêncio que se seguiu foi breve, mas suficiente.
Rafael abaixou os olhos não por vergonha dela, mas de si mesmo. Em outro tempo talvez tivesse achado a pergunta dura demais. Agora entendia que a dureza vinha da realidade, não da voz de Isabela. A família dele passara anos chamando precisão de frieza, porque a precisão retirava espaço das desculpas. Regina esperou até o momento em que os dados começaram a encurralar Augusto para lançar sua última tentativa emocional. Levantou-se devagar com a elegância de quem acreditava que postura ainda podia vencer documento e disse que havia algo profundamente injusto naquela sala. Segundo ela, Isabela não era apenas analista do banco. Era esposa de Rafael, nora da família, alguém que conhecia intimidades, fragilidades e conflitos internos. Disse que nenhuma análise feita por ela poderia ser limpa porque carregava ressentimento de anos de má adaptação social. Priscila aproveitou a deixa e completou que Isabela sempre se comportou como alguém superior, calada, julgando cada taça, cada vestido, cada tradição dos Andrade. Isabela ouviu sem interromper. Quando Regina finalmente a acusou de usar o cargo para se vingar da noite da festa, Isabela pediu a Mariana que exibisse o registro de conflito de interesse. Na tela apareciam datas, comunicações internas, supervisão de Marcelo e aprovação do comitê para sua permanência técnica no caso com dupla validação. Marcelo reforçou que Isabela não decidia sozinha, mas que sua assinatura técnica era indispensável porque ela liderava a análise de risco hoteleiro. Depois acrescentou, olhando para Regina, que chamar uma profissional de parcial não corrigia um relatório falso. A frase mudou a temperatura da sala. Regina perdeu por um segundo a máscara e bateu a mão na mesa. Disse que Marcelo não tinha direito de insultar a família Andrade dentro de um banco que lucraria com os juros da operação. Marcelo não se alterou. Respondeu que o banco só lucrava quando o crédito era sustentável e que crédito baseado em garantia inflada era prejuízo anunciado para todos, inclusive funcionários dos hotéis. A palavra funcionários pareceu incomodar Regina, como se trouxesse para a mesa pessoas que ela preferia deixar fora da paisagem. Isabela percebeu e decidiu avançar. Projetou uma lista de fornecedores atrasados terceirizados, sem pagamento integral e funcionários do resort, cujos benefícios haviam sido postergados, enquanto a empresa de Priscila recebia adiantamentos por entregas incompletas. Priscila ficou pálida. Augusto tentou dizer que fluxo de caixa exigia escolhas difíceis. Isabela respondeu que escolhas difíceis revelam prioridades. Na Andrade Hotéis, ao que parecia primeiro, vinha a aparência de luxo, depois os contratos de família, e só depois quem mantinha o hotel funcionando. Rafael respirou fundo e pediu a palavra. Dessa vez não para suavizar, para confirmar que, como diretor operacional, falhou ao não questionar essa ordem de prioridades. A confissão de Rafael foi curta, mas mudou o eixo da reunião. Ele disse que assinou anexos sem leitura adequada, aceitou justificativas do pai por hábito e permitiu que a autoridade familiar substituísse governança. Disse também que, ao se calar durante anos diante dos ataques, a Isabela treinou a própria família a acreditar que ela poderia ser diminuída sem consequência. Regina tentou interromper, mas ele não cedeu. Afirmou que a humilhação na festa não era assunto separado da operação de crédito. Era parte da mesma cultura que confundia aparência com valor e obediência com confiança. Isabela manteve os olhos na mesa porque ouvir aquilo doía de um jeito estranho. Era o reconhecimento que ela esperara, mas chegava depois do dano diante de advogados numa sala de banco. Ainda assim era real. Rafael encerrou dizendo que aceitava afastamento formal de qualquer decisão ligada ao crédito e entregaria seus acessos para a auditoria independente. Augusto olhou para o filho como se visse um traidor. Rafael sustentou o olhar. Pela primeira vez, não parecia um menino esperando permissão para ser justo. Marcelo apresentou então as condições do banco para qualquer reestruturação possível. A operação original seria cancelada. Uma nova proposta poderia ser considerada apenas se a Andrade Hotéis aceitasse auditoria independente, completa substituição das garantias infladas, bloqueio de contratos com partes relacionadas até revisão, afastamento de Priscila de qualquer fornecimento ligado ao resort, revisão das assinaturas de Rafael e criação de um comitê de governança com membros externos. Além disso, os pagamentos atrasados a funcionários e fornecedores essenciais deveriam ser priorizados antes de novas despesas de imagem. Regina chamou as condições de humilhação institucional.
Isabela respondeu que humilhação era pedir a uma família que tratasse documento falso como verdade por causa do sobrenome. Condição bancária era outra coisa. Augusto pediu um intervalo para consultar advogados. Marcelo concedeu 15 minutos. Quando a família Andrade se retirou para uma sala menor, Rafael permaneceu. Regina olhou para ele esperando que viesse. Ele disse que ficaria com seu advogado. O rosto dela endureceu. O corte silencioso foi mais profundo que um grito. No intervalo, Isabela saiu para o corredor e parou diante de uma janela estreita que dava para a avenida movimentada. O mundo seguia em diferentes carros buzinas, pessoas atravessando ruas, vendedores ambulantes abrindo caixas. Ela sentiu uma vontade absurda de estar em qualquer lugar que não exigisse força. Rafael aproximou-se, mas manteve distância. Disse que tinha orgulho dela. Isabela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, respondeu que ele deveria ter tido respeito antes de ter orgulho. Orgulho depois que todos reconheciam sua competência era fácil demais. Rafael recebeu a frase sem tentar se defender. Disse que sabia. Contou que estava se mudando naquela noite para um apartamento pequeno em Botafogo e que deixaria a chave do apartamento dos dois com ela para que decidisse o que fazer sem pressão. Isabela perguntou se ele esperava que isso a comovesse. Ele respondeu que não. Esperava apenas que fosse correto. A simplicidade da resposta a desarmou por meio segundo, mas ela se recompôs. Disse que correto naquela fase era o mínimo. Rafael assentiu, e pela primeira vez pareceu entender que o mínimo não merecia aplauso, apenas continuidade. Quando a reunião foi retomada, Augusto já não parecia tão seguro. Os advogados recomendavam aceitar as condições preliminares para evitar encerramento imediato do crédito e possível comunicação mais dura ao mercado. Regina ainda resistia, mas seu poder diminuía a cada planilha. Priscila chorava em silêncio, não por arrependimento claro, mas porque via sua empresa exposta como peça frágil de uma engrenagem maior. Isabela apresentou a ata de riscos e perguntou se a família tinha documentos capazes de refutar os pontos centrais. Augusto falou em complementar informações. Marcelo pediu datas. Ele não tinha. Regina falou em tradição. Mariana pediu contratos. Ela não tinha. Priscila falou em intenção de entrega. Renan pediu comprovantes físicos. Ela não tinha. A sequência foi devastadora justamente por sua objetividade. No fim, o Conselho da Andrade Hotéis aprovou por maioria a adesão ao plano de revisão. Augusto perdeu autonomia sobre a negociação. Priscila foi afastada dos contratos do resort. Regina foi retirada da frente de comunicação com o banco para impedir interferência reputacional na análise técnica. A mulher que chamara Isabela de empregada agora estava formalmente proibida de falar em nome da família diante da instituição onde Isabela assinava o relatório. A assinatura da ata coube a Marcelo, aos representantes da Andrade Hotéis, aos advogados e a Isabela como responsável técnica pela matriz de risco. Quando chegou sua vez, a sala ficou estranhamente silenciosa. Isabela pegou a caneta sem pressa. Lembrou-se da bandeja do pedido de avental, do riso de Priscila, da hesitação de Rafael. Lembrou-se também da garçonete no corredor, chamando-a de doutora quase em segredo. Assinou Isabela Rocha, não Andrade. Rocha. O sobrenome apareceu na folha como uma recuperação de território. Regina percebeu. Seus olhos estreitaram, mas ela não tinha mais espaço para comentário. Marcelo recolheu a ata e declarou que a partir daquele momento qualquer tentativa de desqualificação pessoal contra Isabela seria tratada como pressão indevida sobre funcionária do banco e poderia impactar negativamente a continuidade da operação. A proteção formal não apagava os anos de humilhação, mas marcava uma fronteira. Pela primeira vez havia consequências escritas para o tipo de desprezo que Regina sempre tratara como etiqueta familiar. Depois da reunião, Priscila tentou falar com Isabela no corredor. Estava sem a arrogância brilhante da festa, mas ainda sem humildade verdadeira. Disse que talvez tivesse exagerado nas brincadeiras, que não imaginava que a situação do resort fosse tão grave que a mãe pressionava todos para manter a aparência. Isabela a ouviu por alguns segundos e perguntou se ela chamava de brincadeira pedir um avental para a cunhada diante de convidados. Priscila abaixou os olhos. Disse que queria que Isabela perdesse a calma porque assim todos veriam que ela não combinava com os Andrade.
A confissão veio baixa, quase infantil. Isabela sentiu cansaço. Respondeu que o problema de Priscila era acreditar que combinar com os Andrade era prêmio. Depois disse que se ela quisesse reduzir danos, deveria entregar todos os contratos da empresa de interiores e explicar onde estavam os móveis pagos. Priscila perguntou se Isabela a destruiria. Isabela respondeu que documentos não destruíam pessoas honestas, apenas impediam que pessoas desonestas continuassem decorando a própria versão. Priscila chorou de novo. Isabela não ofereceu lenço. Às vezes, permitir que alguém sentisse a própria vergonha era mais generoso do que interrompê-la. Regina esperava perto do elevador, rígida como uma estátua ameaçada. Quando Isabela passou, a sogra falou sem olhar diretamente para ela. Disse que um dia Isabela entenderia o peso de proteger um nome. Isabela parou. Respondeu que entendia muito bem. Protegia o nome Rocha todos os dias, porque era o nome da mãe que lhe ensinou matemática, do pai, que trabalhou 30 anos em agência bancária, sem roubar um centavo, e dela mesma, que não precisava de brasão hoteleiro para ser respeitada. Regina disse que respeito também podia ser perdido. Isabela concordou. Disse que Regina havia demonstrado isso perfeitamente na festa. A porta do elevador se abriu. Rafael, que ouvira parte da conversa, não interveio para completar a frase por ela. Apenas segurou a porta sem tocar Isabela e perguntou se ela queria descer sozinha. O gesto pequeno mostrou mais aprendizado do que qualquer discurso. Ela entrou. Ele não entrou junto. Quando as portas se fecharam, Isabela respirou fundo. Não estava vitoriosa no sentido fácil. Estava apenas menos sozinha dentro da própria verdade. Nos dias seguintes, o impacto se espalhou. A Andrade Hotéis comunicou ao mercado uma revisão de garantias e governança, evitando detalhes vergonhosos, mas admitindo a suspensão da operação original. O Banco Atlântico iniciou a análise da nova proposta sob condições severas. Fornecedores atrasados começaram a ser priorizados. Funcionários do Resort Costa Azul receberam comunicados internos sobre a auditoria e canais de denúncia. Priscila entregou parte dos contratos e descobriu que não bastava chorar para apagar notas fiscais. Augusto passou a negociar com menos arrogância. Regina perdeu o controle dos telefonemas com jornalistas e influenciadores sociais, algo que talvez adoce mais do que qualquer planilha. Rafael mudou-se para Botafogo como prometido e enviou a Isabela apenas mensagens objetivas sobre documentos, sem tentar transformar cada contato em saudade. Isso também doía, mas de modo limpo. A distância, quando respeitada, começava a fazer o que a convivência abafada não conseguiu revelar quem cada um era, sem a pressão imediata de manter a aparência de casal. Uma semana depois, Isabela voltou ao Hotel Vista Mar para uma reunião técnica com funcionários do grupo sobre novos controles internos. O mesmo salão da festa estava sendo desmontado para outro evento. Sem luz de gala, parecia apenas um espaço grande com cabos no chão e garçons arrumando mesas. A jovem garçonete, que a chamara de doutora no corredor, se aproximou tímida e disse que ficou feliz ao ver alguém responder por eles naquela noite. Isabela perguntou seu nome. A moça disse que se chamava Camila. Contou que muitos funcionários tinham medo de falar sobre atrasos, reformas falsas e ordens contraditórias, porque qualquer reclamação virava ameaça de demissão. Isabela ouviu com atenção e pediu que Camila usasse o canal formal aberto pela auditoria. A moça perguntou se alguém realmente leria. Isabela respondeu que sim, e se não lessem, ela perguntaria por quê. Camila sorriu, pequena mas verdadeira. Naquele instante, Isabela entendeu que a cena da festa não fora apenas sobre ela. Ao chamá-la de empregada como insulto, Regina havia revelado como enxergava todas as pessoas que serviam naquela casa de luxo. Agora cada uma delas também começaria a ser vista. Rafael apareceu no fim da reunião, autorizado pela equipe de governança externa. Não se aproximou de Isabela enquanto ela conversava com funcionários. Esperou perto da entrada, observando-a trabalhar. Quando ela terminou, perguntou se podia acompanhar lá até a saída. Ela aceitou. No corredor, ele contou que entregara ao conselho uma proposta para criar treinamento obrigatório sobre ética, conflito de interesse e tratamento de funcionários em todos os hotéis do grupo. Disse que não queria usar o nome dela no projeto, nem fingir que aquilo compensava a festa. Era apenas uma consequência necessária. Isabela perguntou se Regina sabia. Rafael respondeu que sim, e que ela chamara aquilo de rendição moral. Isabela quase sorriu.
Disse que vindo de Regina talvez fosse elogio. Os dois caminharam alguns passos em silêncio. Rafael então disse que sentia falta dela, mas que entendia que sentir falta não era argumento. Isabela olhou para ele. Disse que durante anos ela sentiu falta dele mesmo dormindo ao lado dele. A frase o atingiu com força. Ele respondeu que agora entendia por que presença física não bastava. Ela disse que entender era começo não chegada. Naquela noite, Isabela voltou para casa e encontrou o apartamento silencioso. Pela primeira vez desde a saída de Rafael, o silêncio não pareceu abandono. Pareceu espaço. Ela tirou o vestido preto, pendurou-o com cuidado e vestiu uma roupa confortável. Na mesa da sala, abriu o relatório final da fase 1 e leu sua própria assinatura, Isabela Rocha. Sentiu uma emoção discreta quase tranquila. Não era triunfo sobre os Andrade. Era retorno a si mesma. Pegou o celular e viu uma mensagem de Marcelo. O comitê aceitara prosseguir apenas com a proposta reestruturada e elogiara a firmeza técnica do relatório. Havia também uma mensagem de Rafael. Hoje, eu ouvi os funcionários antes de falar. Acho que nunca fiz isso de verdade. Isabela leu e dessa vez respondeu apenas continue. Não era perdão. Não era convite. Era uma palavra curta, mas aberta o bastante para que ele entendesse que mudança, se fosse real, teria de sobreviver à repetição. Do outro lado da cidade, Rafael recebeu a mensagem e não comemorou em voz alta. Apenas sentou-se sozinho no apartamento pequeno e respirou como quem ganhou não uma chance, mas uma tarefa. A nova proposta de crédito não salvou a Andrade Hotéis como um milagre. Salvou como uma cirurgia cortando, expondo, retirando o tecido comprometido e obrigando todos a aceitar que a dor fazia parte do tratamento. O Banco Atlântico aprovou apenas uma linha reduzida condicionada à venda de ativos improdutivos, revisão completa do Resort Costa Azul, pagamento prioritário de funcionários e fornecedores, auditoria independente e afastamento formal de Priscila de qualquer contrato ligado ao grupo. Regina chamou aquilo de humilhação diante de pessoas que ela considerava inferiores. Marcelo Amaral respondeu em reunião que a alternativa era encerramento do crédito e comunicação de risco severo ao mercado. Augusto, cansado de lutar contra documentos, assinou. Priscila assinou chorando mais pela perda de acesso do que por arrependimento. Rafael assinou sua própria suspensão temporária da diretoria operacional e aceitou participar do comitê de governança apenas como colaborador auditado. Isabela assinou o parecer técnico final como Isabela Rocha com a mão firme. Ao colocar a caneta sobre a mesa, sentiu que não estava destruindo a família do marido. Estava impedindo que a mentira deles continuasse destruindo pessoas invisíveis. Nos primeiros meses, o impacto dentro dos hotéis foi maior do que qualquer nota pública admitiu. Fornecedores pequenos que antes ligavam dezenas de vezes sem resposta começaram a receber cronogramas reais. Funcionários do Vista Mar e do Costa Azul passaram a ter um canal direto para relatar atrasos, ordens abusivas e irregularidades de manutenção. Camila, a garçonete que um dia chamara Isabela de doutora no corredor, foi uma das primeiras a usar o canal. Contou sobre escalas alteradas sem registro, gorjetas retidas por chefias intermediárias e ameaças veladas quando alguém perguntava por pagamento. Isabela não era responsável pelo RH da Andrade Hotéis, mas acompanhou os relatórios como parte das condições bancárias. Cada depoimento reforçava uma verdade incômoda: o desprezo que Regina lançara contra ela na festa não era exceção, era cultura. Chamá-la de empregada como insulto havia apenas revelado o modo como aquela família enxergava todo o trabalho que sustentava seu luxo. Quando Rafael leu os relatos, ficou em silêncio por quase uma hora. Depois disse que crescera passando por corredores de serviço sem vê-los. Isabela respondeu que o problema nunca foi passar. Foi construir impérios sobre corredores que ninguém queria enxergar. Regina perdeu o papel de porta-voz social da família, e isso a feriu mais do que o afastamento formal de Priscila. Durante décadas ela governara pelo olhar, pelo convite negado, pelo comentário lançado no momento certo, pela capacidade de fazer uma mulher se sentir inadequada antes mesmo de abrir a boca. Agora, cada tentativa de telefonar para jornalistas ou influenciadores recebia resposta dos advogados de governança. Não fale sem aprovação. Não ataque funcionários do banco. Não mencione Isabela. Não use a palavra perseguição. Regina, privada de sua arma favorita, parecia menor dentro dos próprios vestidos caros.
Encontrou Isabela uma vez no lobby do Vistamar, meses depois da reunião decisiva. Disse com amargura que a nora devia estar satisfeita por ter transformado uma família tradicional em caso de compliance. Isabela respondeu que tradição não era licença para tratar pessoas como adorno ou obstáculo. Regina sustentou o olhar por alguns segundos e perguntou se Isabela nunca errava. Isabela disse que errava sim. A diferença era que quando errava, não mandava chamar de ressentimento quem mostrava a conta. Regina não respondeu, pela primeira vez talvez porque não tivesse plateia. Priscila demorou mais a cair do que seus contratos. Primeiro tentou se apresentar como filha pressionada por um pai controlador e uma mãe obcecada por aparência. Depois tentou negociar silêncio em troca de cooperação parcial. Por fim, quando percebeu que as notas fiscais, depósitos inexistentes e fotos do resort tornavam impossível a velha versão, aceitou devolver parte dos valores recebidos e se afastar da empresa de interiores. Procurou Isabela numa tarde chuvosa, sem maquiagem perfeita, carregando uma pasta com comprovantes. Disse que não pedia amizade, mas queria entregar tudo diretamente a ela, porque sabia que ninguém na família confiaria no material se passasse por Augusto. Isabela aceitou os documentos, mas não ofereceu perdão. Priscila olhou para o chão e admitiu que a humilhação da festa fora planejada para desestabilizá-la. Queria que Isabela parecesse emocional, pequena e inadequada. Isabela respondeu que Priscila conseguiu apenas mostrar o tamanho do vazio moral de quem confunde elegância com crueldade. A frase doeu e era para doer. Antes de sair, Priscila perguntou se um dia deixaria de ser lembrada por aquela noite. Isabela disse que isso dependeria menos da memória dos outros e mais do que ela faria quando ninguém estivesse olhando. Rafael viveu esse período longe do apartamento antigo, num imóvel pequeno em Botafogo, onde o barulho da rua substituía a elegância silenciosa dos hotéis. No começo, a solidão o atingiu como punição, depois como espelho. Sem Regina ligando para conduzir suas reações, sem Augusto pedindo assinaturas rápidas, sem Isabela dividindo o espaço com a dor contida, ele precisou ouvir o próprio pensamento. Fez cursos de governança, mas descobriu rapidamente que certificado não curava covardia. O que começou a mudar-lo foram visitas aos hotéis em horários que antes ignorava: madrugada na lavanderia, troca de turno da limpeza, reunião com manutenção, conversa com recepção depois de hóspedes agressivos. Certa noite, um funcionário antigo lhe disse que a família Andrade sempre sorria para clientes, mas raramente aprendia o nome de quem carregava a mala. Rafael anotou, não para relatório, mas porque a frase o envergonhou. Quando contou a Isabela, ela perguntou o que ele faria com isso. Ele respondeu que começaria aprendendo os nomes. Ela disse que nomes eram começo, contratos, salários e proteção eram continuação. Ele entendeu. Dessa vez não tentou transformar entendimento em mérito. Isabela também mudou. Não de modo explosivo, mas definitivo. No Banco Atlântico, recusou ser apresentada como a analista do caso Andrade em palestras internas que pareciam querer transformar sua dor em história inspiradora. Aceitou falar sobre risco hoteleiro, conflito de interesse e governança, mas deixou claro que sua humilhação familiar não era ferramenta motivacional. Passou a usar o nome Rocha com mais frequência, inclusive em eventos onde antes permitia que a chamassem de senhora Andrade por conveniência social. Uma colega perguntou se aquilo era sinal de divórcio. Isabela respondeu que era sinal de identidade. O divórcio, se viesse, seria outro documento. Em casa, o silêncio deixado por Rafael foi primeiro vazio, depois espaço. Ela comprou plantas, reorganizou livros, pendurou uma fotografia dos pais na sala e guardou o vestido preto da festa numa capa limpa. Não queria jogá-lo fora. Queria lembrar que não foi o vestido que a diminuiu. Foram os olhos que insistiram em não ver lá, e esses olhos agora já não decidiam onde ela cabia. O primeiro gesto real de reparação pública veio numa assembleia interna da Andrade Hotéis, sem imprensa. Rafael subiu ao pequeno palco do auditório do Vistamar, diante de gerentes, equipes administrativas, camareiras, garçons, manutenção e recepção. Isabela estava presente apenas como observadora técnica do banco, sentada no fundo. Ele não citou o casamento. Não pediu aplauso. Disse que a empresa havia falhado ao colocar imagem acima de segurança financeira, família acima de governança e silêncio acima de respeito. Disse também que na festa meses antes uma profissional foi humilhada diante de funcionários e convidados, e que seu silêncio como marido e diretor
Reforçou uma cultura que permitia humilhar qualquer pessoa considerada sem poder. Regina não compareceu. Augusto ficou sentado na primeira fila rígido. Camila chorou discretamente. Rafael encerrou anunciando novas políticas de denúncia, revisão salarial em áreas críticas e treinamento obrigatório para a liderança. Isabela ouviu tudo sem emoção visível. Depois, no corredor, ele perguntou se havia parecido encenação. Ela respondeu que não, pareceu começo. Ele aceitou a palavra como quem recebe uma tarefa, não uma recompensa. O resort Costa Azul reabriu parcialmente quase um ano depois, menor, mais honesto, e sem o centro de convenções fictício que havia inflado planilhas. Quartos não concluídos foram retirados da oferta, dívidas trabalhistas foram negociadas, e a empresa de Priscila deixou de aparecer como fornecedora. A reinauguração não teve tapete vermelho. Teve funcionários, fornecedores, representantes do banco, auditores e alguns clientes fiéis. Isabela compareceu por obrigação profissional, mas ao chegar, viu algo inesperado: uma placa discreta perto da área de serviço, com a frase "Nenhum hóspede vale mais que a dignidade de quem trabalha aqui". Soube depois que Rafael propôs a placa após conversas com Camila e outros funcionários. Não usou o nome de Isabela, não transformou aquilo em homenagem romântica. Apenas fez. Durante a visita, Regina permaneceu distante, observando tudo como alguém que ainda não sabia viver num mundo onde gentileza com funcionários não era encenação. Priscila ajudava na organização administrativa, sem brilho, sem comando. Augusto falava pouco. A família Andrade não estava curada, mas já não podia fingir que a doença era culpa de quem apontou a febre. Depois da reinauguração, Rafael convidou Isabela para tomar café num pequeno quiosque perto da praia, longe dos salões que sempre transformavam tudo em performance. Ela aceitou. Sentaram-se em cadeiras de plástico com copos simples e vento mexendo nos guardanapos. Rafael disse que assinara os documentos finais do afastamento prolongado da diretoria e que só voltaria a uma função executiva se o conselho externo aprovasse. Disse também que, se ela quisesse avançar com o divórcio, ele não disputaria nada e não usaria a crise da empresa como desculpa para segurá-la. Isabela mexeu o café devagar. Perguntou se ele queria o divórcio. Ele respondeu que não, mas também disse que querer não era direito. A resposta a surpreendeu porque não vinha embrulhada em drama. Ele continuou dizendo que ainda a amava, mas que finalmente compreendia que amar alguém não era pedir que ela ficasse para provar que sua mudança valeu a pena. Isabela olhou para o mar. Disse que ainda havia amor nela também, mas um amor cansado, desconfiado, incapaz de voltar para a mesma casa sem novas paredes. Rafael respondeu que poderia viver com isso, não como castigo, mas como verdade. A reconciliação não aconteceu naquela tarde. Começou depois, em pequenos encontros que não tinham nome. Um almoço rápido após reuniões técnicas. Uma caminhada sem tocar em assuntos de banco. Uma conversa sobre os pais dela que Rafael percebeu conhecer pouco demais. Uma visita ao antigo bairro onde Isabela cresceu, sem motorista, sem comentários de exotismo social. Rafael conheceu Dona Lúcia, mãe de Isabela, numa tarde de domingo. A professora aposentada o recebeu com café forte e perguntas diretas. Perguntou se ele agora respeitava a filha porque o banco a respeitou primeiro. Rafael ficou vermelho, mas respondeu que essa era justamente a vergonha que tentava não esquecer. Dona Lúcia disse que vergonha sem ação era vaidade ferida. Com ação talvez virasse caráter. Isabela ouviu da cozinha e quase sorriu. A mãe sempre soube transformar afeto em lâmina limpa. Depois, ao irem embora, Rafael disse que entendia melhor de onde vinha a força dela. Isabela respondeu que não vinha só de força. Vinha de ter sido obrigada a ser forte quando teria preferido descanso. Ele segurou a frase, sem tentar consertá-la. Regina demorou mais de um ano para pedir desculpas. E quando pediu, não foi bonito. Foi numa sala pequena do Hotel Vista Mar, depois de uma reunião em que funcionários relataram antigas práticas abusivas da gestão social dos eventos. Regina ouviu Camila contar que, na noite da festa, achou que seria demitida por ter chamado Isabela de doutora. A informação pareceu atingir a matriarca de um modo que nenhuma planilha alcançara. Depois da reunião, Regina encontrou Isabela perto do corredor de serviço. Por um instante, as duas ficaram exatamente no tipo de espaço onde a sogra sempre acreditou que a nora pertencia. Regina disse rígida que a chamou de empregada para feri-la. Não por engano, não por nervosismo.
para feri-la. Isabela esperou. Regina acrescentou que foi vergonhoso. A palavra saiu difícil como moeda arrancada de cofre antigo. Isabela respondeu que foi. Regina perguntou se havia alguma forma de reparar. Isabela disse que começasse nunca mais usando o trabalho de alguém como insulto. Depois talvez aprendesse o nome das pessoas que serviam sua mesa. Regina a sentiu humilhada de um jeito necessário. Não houve abraço. Algumas desculpas precisam ficar em pé sozinhas antes de merecer aproximação. 2 anos depois daquela festa, a Andrade Hotéis organizou um evento interno para comemorar a conclusão do plano de recuperação. Não foi no salão principal, mas no terraço do Vista Mar, com mesas simples, funcionários misturados à diretoria e fornecedores convidados pelo nome. Marcelo Amaral compareceu como representante do Banco Atlântico agora, não para suspender a assinatura, mas para reconhecer o cumprimento das condições. Isabela estava presente como convidada técnica e discretamente, como mulher que talvez voltasse a caminhar ao lado de Rafael, embora nenhum dos dois tivesse pressa de anunciar qualquer coisa. No meio do evento, Camila, agora supervisora de atendimento, entregou a Isabela uma bandeja com 2 taças de água com gás e brincou que dessa vez a bandeja era dela porque ela quis oferecer, não porque alguém mandou. Isabela riu. Regina viu a cena de longe e não interferiu. Esse silêncio diferente dos antigos não carregava desprezo, carregava esforço. Priscila trabalhava numa mesa de fornecedores ainda desconfortável, mas útil. Augusto conversava com auditores sem tentar dominar a sala. A família não virara exemplo perfeito, apenas parara de confundir aparência com absolvição. Na hora dos discursos, Marcelo Amaral contou que 2 anos antes levantou-se para apertar a mão de Isabela porque reconhecia sua competência técnica. Disse que uma instituição séria dependia de pessoas capazes de sustentar uma análise mesmo quando a sala inteira preferia a versão confortável. Não citou a humilhação diretamente, mas todos lembraram. Rafael falou em seguida breve. Disse que a recuperação da Andrade Hotéis só começou quando a empresa aceitou que números ruins não eram inimigos. Eram alertas, e que pessoas ignoradas não eram detalhes, eram estrutura. Então olhou para Isabela sem chamar, lá de minha esposa sem puxar, lá para o centro como troféu. Disse apenas que algumas mãos deveriam ter sido apertadas muito antes. Isabela sentiu os olhos arderem. Não pela frase bonita, mas porque ele finalmente entendera que reconhecimento tardio não apagava invisibilidade, apenas assumia a dívida. Quando os aplausos vieram, ela não se levantou. Permaneceu sentada, respirando devagar, dona de si mesma no meio de uma sala que um dia tentou reduzi-la. Mais tarde, Rafael a encontrou perto da varanda, onde o vento trazia cheiro de mar, lembrando a noite da festa fracassada. Perguntou se podia ficar ao lado dela. Isabela respondeu que sim. Ele não tocou sua mão de imediato. Disse que havia comprado um apartamento novo pequeno, sem história da família, e que não esperava que ela se mudasse. Queria apenas mostrar quando ela quisesse que havia pensado em um espaço onde nenhum cômodo exigisse silêncio dela. Isabela olhou para ele por muito tempo. Disse que talvez visitasse. Não naquela semana, talvez nem naquele mês, mas visitaria. Rafael sorriu sem pressa. Aquilo bastava. Depois, com cuidado, ela estendeu a mão. Ele segurou como quem recebe confiança emprestada, não propriedade devolvida. A mão que Regina tentara empurrar para uma bandeja que Marcelo apertara diante de todos que assinara relatórios, capazes de mudar o destino de uma empresa, agora escolhia tocar outra mão sem perder a própria liberdade. Isabela percebeu que talvez o amor pudesse continuar desde que nunca mais exigisse que ela diminuísse para caber nele. Quando o evento terminou, Isabela atravessou o salão quase vazio e viu o reflexo do vestido preto numa das janelas. O mesmo vestido, outra mulher, ou talvez a mesma agora finalmente vista, sem pedir licença. Camila despedia-se da equipe. Marcelo conversava com auditores. Regina agradecia a um garçom pelo nome ainda com certa rigidez, mas agradecia. Rafael esperava perto da saída sem chamar, lá sem apressar, lá. Isabela parou por um instante diante da mesa, onde 2 anos antes, as pastas do crédito haviam sido preparadas para um brinde falso. Pensou em todas as versões que tentaram impor a ela intrusa, ressentida empregada, esposa difícil, analista parcial. Nenhuma ficou. O que ficou foi a assinatura no relatório,
O aperto de mão do diretor, os funcionários ouvidos à empresa reestruturada e uma verdade simples demais para aquela família ter entendido: cedo dignidade não nasce de sobrenome. Nasce do modo como uma pessoa permanece inteira quando tentam colocá-la em lugar menor. Naquela noite, Isabela saiu do Hotel Vista Mar pela porta principal ao lado de Rafael, mas não atrás dele. E se alguém ainda a visse como empregada que aprendesse pelo menos isto, algumas mulheres servem a verdade com tanta firmeza que até diretores de banco se levantam para cumprimentá-las.